Olá, professor Alexandre. Eu sou Pedro Augusto Fratassi Vieira, do curso de EDS da matéria de Banco de Dados 2. E eu estou aqui para explicar o Store Procedure. Bem, o Store Procedure, ele armazena as rotinas, né, do que nós contemos nas aplicações de MySQL. E essas rotinas, muitas vezes, ela fica numa ação só. Então, por exemplo, o cliente ele requisita entrar no site, no servidor, e já é uma ação. Aí pede resposta, dados, para voltar assim enviar para o servidor cliente, da máquina do cliente, enviar para o servidor, do servidor voltar para o cliente. Então isso tem um aglomerado de ações. Então a gente podia juntar tudo isso só, né, essas rotinas, em um Store Procedure, que é o procedimento armazenado, traduzindo para português. Então isso melhoraria o que? O fluxo, né, de tempo de resposta, né, melhoraria muito, assim. Então, os pontos positivos de utilizar esse tipo de função, né, esse tipo de procedimento, é que ele simplifica a execução das instruções do MySQL. Ele fica muito mais fácil quando você for fazer a refatoração do código, então você for lá fazer a manutenção do código. E grande parte da responsabilidade ali da transferência, da transação de dados ocorre no servidor. Então isso já não preocupa-se com a máquina, a estrutura, o tipo de capacidade que tem a máquina do cliente, e sim só da máquina do servidor. Só que tem os pontos negativos disso é que ele fica muito fácil, né, de se mexer, e no sentido que as pessoas têm muita autoridade para mexer como quiser no banco de dados. Então se você for invadido por um ataque hacker, você tem facilidade para ele mexer em todo o seu banco de dados. Sem falar que também um funcionário poderia mexer livremente, e isso poderia acabar acarretando problemas ali, né, para a empresa. E necessita de uma grande sabedoria da sintaxe do MySQL, no MySQL, para mexer nesse tipo de procedimento, né. Bem, para a gente passar como parâmetros algumas coisas, a gente precisa, né, saber como passamos parâmetros, né. Então a gente precisa do modo, sendo que há 3 tipos de modo, sendo o in, que ele recebe dados, né, de início, né, só que ele não pode retornar esses valores, né. A gente tem um out, e o out recebe a entrada de dados na saída, né, só que ele não pode receber dados diretamente, ou seja, ele pode receber 1, 2, 3, ele tem que receber uma variável por referência, então seria tipo só tamanho, e aí o tamanho receberia esse valor, 1, 2, 3 de tamanho. E a gente tem a junção dos dois, né, um híbrido, né, um in-out, né, que ele tem tanto de receber dados de início como de final, saída, só que e ele também tem o mesmo problema do out, então ele não pode receber diretamente um dado, então tem que ser por uma referência. A gente também necessita utilizar outras palavras, né, para o sintaxe do Store Procedure, que é o delimiter, para delimitar no bloco, né, e utilizar alguns caracteres especiais, como o cifrão, né, no caso 2 cifrão. Bem, foi isso que eu entendi sobre o Store Procedure. Bem, passando aqui para o exercício que você passou, professor, eu fiz aqui, eu consegui criar as tabelas, mas não consegui executar o Store Procedure, por causa que eu tive alguns problemas, né, para executar. Por exemplo, eu até usei aqui o Workbench, né, então eu tive problema para acessar dados de livros, para acessar essa função chamada inserir dados, né, eu tive problema aqui para executar, né, o Store Procedure, né. Então peço desculpa, mas foi isso que eu entendi. E obrigado, professor, por tudo. Fique com Deus.